Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios feitos por intermédio dos apóstolos. Os que creram estavam juntos e tinham tudo em propriedade de bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Feche os seus olhos para mais uma palavra de oração. Querido Deus e Pai, os momentos que se seguem agora são dedicados à meditação nesse texto sagrado que acabamos de ler. Oramos para que o Teu Espírito que habita em nós e que já se manifestou e continuará se manifestando em nosso meio, oramos para que Ele lance luz na nossa mente para que entendamos a Tua palavra, no nosso coração para que sejamos alimentados por ela, para que ao sairmos daqui, Senhor, depois de havermos louvado ao Senhor em comunhão uns com os outros, nós saiamos fortalecidos para melhor Te servirmos nessa geração, na nossa geração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Cristãos biblicamente relevantes. A título de introdução, queridos irmãos, faço duas colocações que nos ajudarão a entender o teor desse texto bíblico, o teor da mensagem de Deus para o nosso coração. Primeiro, temos na primeira igreja um protótipo do plano de Deus para todos os cristãos em todas as gerações. O que nós temos em Atos dos Apóstolos, principalmente nos 6 primeiros capítulos, nós temos exatamente Deus colocando princípios que haveriam de reger a igreja do Senhor Jesus Cristo durante todos os séculos, desde então, naquela época, até quando chegarmos ao arrebatamento da igreja. Todas as gerações da igreja seriam regidas com esses princípios. Portanto, o texto que nós acabamos de ler tem a ver não apenas com a igreja de lá, mas tem também tudo e muito a ver com a igreja daqui. Isso é muito importante para nós, para que nós possamos nos enquadrar no perfil de cristãos relevantes, cristãos que são considerados por Deus e pelos homens. Mas, a título de introdução, uma segunda ação também nos ajuda a entender o que Deus está falando conosco hoje à noite. Na primeira geração de cristãos, Deus estabeleceu os princípios para reger toda a história da igreja. Isso está muito estabelecido para nós hoje à noite nesta mensagem. Ao mergulharmos nesse texto bíblico, nós chegaremos ao entendimento, à conclusão que Deus espera que eu e você sejamos cristãos relevantes. Nesse tempo, agora, nesse tempo, na nossa geração, Deus espera que olhem para nós e falem o que falaram a respeito dos cristãos em Antioquia, quando pela primeira vez foi utilizada a palavra cristãos, que significa a expressão de Cristo ou pequenos cristos. Assim sendo, queridos irmãos, colocadas essas duas observações, eu convido vocês para olharmos o texto bíblico
vendo que cristãos biblicamente relevantes estão firmados em 3 fundamentos. São 3 fundamentos dos quais eu não posso abrir mão que estejam na minha vida, se quero ser um cristão relevante na nossa geração. Se você deseja de todo o seu coração que as pessoas à sua volta, quer seja dentro da sua casa, quer seja na sua igreja, quer seja no seu trabalho, na sua escola, que as pessoas desta geração olhem para você e vejam em você as expressões do próprio Deus. Se você deseja isso, esses 3 fundamentos não podem faltar na sua vida. Precisamos estar firmados nesses 3 fundamentos, como eu passo a expor à mente e ao coração de vocês sob a unção do Espírito Santo. Então vejamos. Em primeiro lugar, o primeiro fundamento para que sejamos cristãos relevantes na nossa geração: compromisso com a divindade. Compromisso com Deus. Em primeiro lugar, precisamos entender, e mais do que entender, aceitar no nosso coração, e mais do que aceitar no nosso coração, viver de acordo com esse fundamento: compromisso com Deus, compromisso com a divindade. Quando nós olhamos para o texto em tela hoje à noite, nós chegamos ao entendimento de que 4 posturas estão presentes em um cristão comprometido com Deus. E assim sendo, quando eu olhar para mim mesmo, quando você olhar para si mesmo, e identificar essas 4 posturas, você pode se levantar e dizer assim: glória a Deus, porque eu estou sendo um cristão relevante na minha geração. No entanto, se ao olharmos para nós mesmos hoje à noite e não encontrarmos em nós essas 4 posturas, podemos nos curvar diante de Deus e falar: Deus, tenha misericórdia de mim e me ajuda a mudar, porque eu quero ser um cristão relevante nessa nossa geração. Assim sendo, a primeira postura presente em um cristão comprometido com Deus é... Leiam juntos, 1, 2, 3 e já? Reverência. Reverência. O texto nos diz no capítulo 2 aí, lido no verso 43, em cada alma havia temor. A palavra temor aqui, de acordo com o texto original, não tem a ver com medo de tremer, com medo semelhante a pavor, não. A palavra temor aqui tem a denotação de respeito, de reverência. Eu posso dizer, meus amados irmãos, com muita propriedade: se nós não temos reverência, respeito diante de Deus, nunca nós seremos considerados como cristãos relevantes. Nós não podemos agir na vida com Deus como se Deus fosse um semelhante a nós. Devemos tratá-lo com reverência. Em cada alma havia temor. Em segundo lugar, a outra postura presente em um cristão comprometido com Deus é ensino. Ensino da palavra de Deus. No verso 42, a palavra do Senhor diz que eles, naquela época, perseveravam na doutrina que era ensinada pelos apóstolos. Não há como, meus amados irmãos, sermos cristãos relevantes na nossa geração se não houver na nossa mente, no nosso coração e na nossa prática, palavra de Deus, Bíblia Sagrada. É necessário que o nosso tempo com Deus
tenha a marca registrada de Bíblia, palavra de Deus. Não podemos permitir que nem um dia da nossa vida fique sem Bíblia Sagrada. Não é suficiente, preciso dizer isso novamente para vocês. E eu sei, meus amados irmãos, que tantas vezes a gente já ouviu isso. Mas Deus usa tanto a repetição para nos tirar do conforto negativo no qual nós vivemos. Não podemos passar nenhum dia sem a palavra de Deus. O ensino apenas do domingo à noite. E do grupo de conexão e crescimento, o grupo familiar aqui em Padre Bernardo, só isso não é suficiente. É preciso que todos os dias, nós tenhamos ensino de Deus através da sua palavra a nós. Aleluia. Mas em terceiro lugar, irmãos, além de reverência e ensino, vem uma outra postura na vida de um crente comprometido com Deus, com a divindade, que é a oração. Ainda no versículo 42, a palavra do Senhor nos diz: e perseveravam também nas orações. O teor do texto original, queridos irmãos, é que eles literalmente, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses 5,17, eles oravam sem cessar. Onde quer que eles chegavam, eles não perdiam oportunidade de orar. Se chegavam na casa de um parente, eles oravam. Se eles encontravam com uma pessoa amiga na praça, eles oravam. Se tinha problema, eles oravam. Se estivesse tudo bem, se as aflições não tivessem chegado ainda, eles oravam. Não existe cristão relevante sem vida de oração. Não existe. Se você não acostumar a ter vida de reverência, de ensino da palavra de Deus, de oração, você vai passar por essa geração e um dia depois do seu sepultamento, ninguém mais vai se lembrar de você como crente em Jesus Cristo. Não é força de expressão, não, irmãos. É realidade bíblica. As pessoas das quais nós nos lembramos, até hoje, pessoas que já se foram pessoas que marcaram, através da sua biografia, com reverência a Deus, com um aprendizado e ensino constante da palavra do Senhor, pessoas que oravam, que tinham gosto, prazer na vida de oração. E em quarto e último lugar, a quarta postura de alguém que tem compromisso com a divindade é a adoração. O versículo 47 diz que dentre tudo o que eles viviam, eles estavam louvando a Deus. Louvando a Deus. O texto em português traz o verbo louvar no gerúndio, ensinando a nós que não era um louvor de vez em quando. É louvando, quer dizer, eles louvavam, louvavam, louvavam e louvavam. Levando-nos a entender que não cabe na vida de um cristão relevante, não cabe na vida dele murmuração, reclamação, não cabe na vida dele ficar questionando o que Deus fez ou o que Deus deixou de fazer. É uma pessoa que tem o coração grato por tudo que acontece no seu dia a dia. Entendemos então, queridos irmãos, que cristãos relevantes têm compromisso com a divindade. Aleluia, aleluia. E a oração que fiz antes e durante a preparação desta mensagem foi: Deus, permita que todos nós, que teremos o coração exposto a esta mensagem,
sejamos cristãos relevantes, compromissados com o Senhor. Posso ouvir amém, irmãos? Mas caminhando no texto sagrado, encontramos o outro fundamento, o segundo fundamento, que é compromisso com a irmandade. Primeiro, compromisso com a divindade. Segundo, compromisso com a irmandade. Porque, queridos irmãos, para sermos relevantes na nossa geração, não basta a gente ser o crente super espiritual, o crente que tem tempo a sós com Deus, diariamente. Não basta apenas a gente estar muito bem na comunhão com Deus. É extremamente importante e necessário que nós tenhamos vida abençoada por Deus no convívio, na consideração de uns para com os outros. Quando olhamos para o texto sagrado em análise hoje à noite como mensagem de Deus para o nosso coração, meus queridos irmãos, podemos entender que o cristão comprometido com seus irmãos não negligencia 3 fatores de comunhão. Primeiro, o fator reunião congregacional. Fui abençoado pela palavra ministrada pela pastora Carla. Quando ela deu a vocês aquele puxão de orelha, eu pensei que ia chegar aqui, pastora Carla, e encontrar irmãos trouxos, sem uma das orelhas. Foi uma puxada que o Espírito Santo deu para valer. Mas parece que Deus quer mexer com a gente sobre esse assunto ainda. O fator reunião congregacional, observem o que diz o verso 46 do texto que Deus está usando para falar conosco. Diz, diariamente perseveravam unânimes no templo. Naquela época existia só uma igreja de paredes. Era o templo que era usado no contexto judaico. O templo que foi reformado com auxílio do Império Romano naquela época. E eles se reuniam lá. O culto não era somente na quarta-feira e no domingo. O culto era todos os dias. É impressionante que tem irmãos que não aguentam dose dupla. Tem gente que veio na festa de ontem à noite, mas que já achou demais para eles e não estão aqui hoje à noite. Talvez estão lá em casa, no conforto do sofá, escutando, deixa para lá. O fator reunião congregacional, irmãos, sem dúvida alguma, está presente na vida de todos aqueles que são cristãos relevantes na nossa geração. Não podemos abrir mão de estarmos aqui. Não podemos abrir mão. Posso ouvir amém? Por favor, se você conhece alguém da igreja que tem deixado de congregar, fala para ele. Não vai com aquele teor de crente exortativo, não, achando que você é melhor do que ele, não, mas vai com amor no coração e diz, olha, Deus falou conosco mais uma vez que nós precisamos ter em nossa vida o fator reunião congregacional. E mais ainda, um segundo fator presente no texto que Deus está usando para falar conosco hoje à noite, queridos irmãos, ainda no verso 46, nós encontramos, em segundo lugar, o fator convivência constante. No verso 43, a palavra do Senhor ainda nos diz, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Trocando em uma linguagem bem aplicativa a todos nós, meus amados irmãos, eles
conviviam uns com os outros, constantemente. Lógico, o termo aqui, partiam pão de casa em casa, é uma referência direta à ministração da ceia do Senhor. Naquele contexto, eles ministravam a ceia do Senhor todas as vezes que se reuniam. Posteriormente, alguns anos depois da dispersão da igreja de Jerusalém, eles passaram a ministrar a ceia somente no domingo, no primeiro dia da semana. Posteriormente, na decorrência da história, as igrejas passaram a ministrar a ceia do Senhor uma vez por mês, geralmente no primeiro domingo do mês. E mais posteriormente, na sequência da história, uma das denominações do mundo passou a ministrar a ceia do Senhor apenas uma vez por ano, na virada do ano, acompanhada com a cerimônia do lava-pés. Nós herdamos da Igreja de Cristo a ceia semanal. Hoje nós não vamos participar porque participamos ontem. Mas ali eles se reuniam para conviver uns com os outros. Além de partir o pão na ministração da ceia, eles também faziam comida. É como se fosse assim: eu saio lá da minha casa e vou lá para a casa do Gabriel. Outros irmãos também vão. Lá então, a gente faz a ministração da ceia do Senhor e comemos aquele almoço gostoso lá. E assim eles conviviam constantemente uns com os outros. Eu sei, certamente que pode passar pela nossa mente, mas hoje não dá mais para fazer isso, pastor, porque o corre-corre é grande. Sim, nós sabemos disso. Mas o que está no nosso coração? O que está no nosso coração é o que vai definir se o fator convivência constante é real em nós ou não. Quantos estão me entendendo? Mas, em terceiro lugar, queridos irmãos, um terceiro fator que não pode ser negligenciado na vida de alguém que deseja ser um cristão relevante. O fator compartilhamento material. O texto nos diz, nos versos 44 e 45, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Parece missão impossível hoje. Literalmente, sim. Hoje não dá, de maneira alguma, para o pastor Ivanês, por exemplo, vender a casa dele, trazer para o pastor Roberto e falar: olha, distribui aí para o povo aí. Vai morar onde depois? No mínimo, a pastora Tati vai pegar o Ivanês e falar: você está doido, homem? Você não sabe que você tem Davi e Elisa para serem cuidados? Não. Não é sobre isso que o Espírito Santo fala conosco hoje à noite, irmãos. O que o Espírito Santo fala conosco hoje à noite é que um cristão relevante na nossa geração, ele não consegue ficar em paz vendo um dos seus irmãos passando necessidade real. Não é divino a gente ver o irmão passar necessidade e fechar o coração. Antes, isso é diabólico, diz o apóstolo João, em uma das suas cartas. O que a palavra de Deus traz para nós, irmãos, é que o cristão relevante na nossa geração, ele precisa ter o coração aberto para ajudar materialmente aqueles que são parte da família da fé. Aleluia. Aleluia. Quantos querem ser cristão relevante na nossa geração?
sejamos compromissados com a nossa irmandade. Irmandade, no que eu quero transmitir a vocês como palavra de Deus hoje à noite, irmãos, significa literalmente o irmão que congrega no mesmo rebanho que você. Não admita jamais, porque no dia que você admitir, você estará pecando. Não admita jamais que alguém dos nossos esteja padecendo de reais necessidades materiais. E que Deus nos ajude a discernir os folgados, preguiçosos, que não querem trabalhar e querem escorar em nós que trabalhamos. Mas o princípio é esse. Posso ouvir aleluia? Precisamos, irmãos, para sermos cristãos relevantes na nossa geração, precisamos ter compromisso com Deus, com a divindade. Precisamos ter compromisso com a irmandade, com os nossos irmãos, em plena comunhão. E em terceiro e último lugar, para sermos cristãos relevantes na nossa geração, precisamos desse terceiro fundamento, compromisso com a sociedade. Divindade, irmandade e sociedade. Aqueles irmãos que são modelo para nós, nos mostram de maneira muito clara no texto que Deus está usando para falar ao nosso coração, que eles tinham 3 marcas. Falo de 3 marcas que estão presentes na vida do cristão comprometido com a sociedade. Quais são? A primeira marca é milagres. Verso 43 diz: e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Milagres. Pode ser que o que eu vou falar agora choque você, porque isso não é comumente falado nos púlpitos das igrejas cristãs evangélicas. O propósito primordial de Deus na realização de milagres não é o crente convertido, mas é o pessoal lá fora. Onde é que os milagres eram realizados no ministério de Jesus? Onde, não precisa nem responder, não é? A resposta já vem automática, né, Inês? Onde é que os milagres eram realizados na igreja primitiva? De vez em quando, para fazer uma gracinha no meio do povo, o Senhor realizava um milagre ali, mas os milagres eram realizados lá fora. Era extra congregação. Escutem, meus amados irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina hoje à noite. A sociedade bernardense precisa ver milagre através da sua vida. O Espírito Santo manda me dizer a vocês hoje à noite: não percam a oportunidade de orar por milagres na vida dos seus amigos na escola, dos seus companheiros de trabalho. Não perca a oportunidade de orar por milagres por aqueles da sua família que ainda não servem a Deus. Não perca, porque o propósito de Deus é que, através da sua vida, milagres sejam feitos na sociedade e os milagres sejam o chamativo que trará as pessoas para se dobrarem aos pés do Senhor Jesus, recebendo o Evangelho. Quantos querem? Eu dou liberdade para vocês levantarem a mão agora. Não é pegadinha, não. Podem ficar tranquilos. Quantos querem ver essas 380 e tantas cadeiras, quase 400, todas preenchidas e gente pelo vitrô tentando ouvir e receber o que está sendo ministrado aqui dentro? Quantos querem ver isso? Escute, você que levantou a mão. Quando Deus começar a realizar
milagres através de você, isso acontecerá. Acho que muitos não ouviram isso, né, que eu acabei de dizer. Quando Deus começar a realizar milagres através de você, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua família, isso vai acontecer, esse espaço vai ficar minúsculo para comportar o tanto de gente que virá para Jesus. Esse é o compromisso, meus amados irmãos, que a igreja teve no seu início com a sociedade. Aleluia por isso. Aleluia. Essa marca foi presente. A segunda marca presente no cristão comprometido com a sociedade é evangelização. Verso 47 diz: contando com a simpatia de todo o povo. O texto diz simpatia e não antipatia. Porque, infelizmente, nos dias atuais, irmãos, uma boa parte dos cristãos evangélicos são mais antipáticos do que simpáticos. Quando o texto sagrado nos diz, contando com a simpatia de todo o povo, quer dizer, literalmente, irmãos, que eles falavam o evangelho e viviam o evangelho de maneira agradável. As pessoas que ouviam o evangelho vivido por aqueles que pregavam o evangelho, gostavam de estar com eles. É quando dizem a respeito de nós: oh, como é gostoso estar junto com o irmão, a irmã lá da Central Vida. Como é agradável, a conversa é boa, a manifestação da presença de Deus vem. Eu sou abençoado quando estou com eles. Aleluia. Evangelização com palavras e com ações. E em terceiro e último lugar, a terceira marca presente no cristão comprometido com a sociedade é salvação. Não é salvação de si próprio, mas a salvação de outros através de nós. O verso 47 diz: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A evangelização não era a evangelização infrutífera, não é aquela coisa que a gente prega e ninguém se converte. Se bem que o prega ultimamente não tem acontecido, não é? Mas não é quando a gente prega o evangelho e a pessoa não se converte. É que por pregarmos com a nossa própria vida e com as nossas palavras, de maneira agradável, de maneira que conquista as pessoas são tocadas por Deus e a consequência disso é, o nome da pessoa é tirado de lá, da possibilidade de ir para o lago de fogo e é escrito no livro da vida. A pessoa é salva. Aleluia. Aleluia. Cristãos relevantes são cristãos compromissados com Deus, compromissados com a divindade. Cristãos relevantes são cristãos compromissados com a irmandade, comunhão com os irmãos. E também, cristãos relevantes são compromissados com aqueles que estão além das paredes do templo, com a sociedade. E eu termino a mensagem do Senhor aos nossos corações hoje à noite, a título de considerações finais, apresentando aos irmãos algumas perguntas que nos ajudarão a avaliar o nosso nível de relevância bíblica na nossa geração. A partir de agora, eu te convido a não olhar para nenhuma outra pessoa senão você mesmo, senão você mesma.
E nem precisa responder, nem para quem está ao seu lado, nem para mim que estou ministrando a palavra. Você precisa responder para si próprio e para Deus essas perguntas. Fique em pé, por favor. Deus pergunta a nós hoje à noite, irmãos: com que frequência você substitui as programações espirituais por outras? Com que frequência você substitui as programações espirituais por outras? Tipo, tem uma programação muito boa que a Rede Globo vai passar hoje no Fantástico. Tem Fantástico ainda, gente? Tem. Tem. Você assiste de vez em quando? Não? Mas sabe que tem, né? Tem uma programação lá, vai ter um comentário, um noticiário muito importante lá. O impeachment do fulano de tal, que tem nome de um ser marinho. Vai acontecer um impeachment tal. Ah, então eu não posso ir ao culto hoje. Segunda questão. Quanto tempo faz que você evangelizou alguém? Qual foi o tempo gasto? Quanto tempo faz que você evangelizou alguém, meu querido? Ah, pastor, é o seguinte, eu prego só com a minha vida. Houve um tempo aqui em Padre Bernardo que eu fiz o compromisso com Deus naquele ano de não dormir sem pregar o evangelho, pelo menos para uma pessoa. Preparei o material e entrei na jornada dia 1º de janeiro daquele ano. Aquele ano eu consegui, pela graça e misericórdia de Deus. O meu desejo era fazer aquilo até Jesus voltar. Mas ainda não dei conta, não. Mas naquele ano, às vezes, eu chegava cansado em casa depois das 11 horas. E aí o Espírito Santo me fazia lembrar: hoje você não pregou o evangelho. Eu pegava o meu material e saía, às vezes a pé, às vezes de bicicleta, às vezes de carro, e procurava alguém e pregava o evangelho para aquela pessoa. Alguns converteram, estão em outros lugares, enfim. Terceira pergunta: quantas almas você ganhou para Jesus? Quando nós chegarmos lá na eternidade, que estiver diante de nós, aqueles milhares de pessoas salvas, quantos estarão lá? Filhos na fé, seus. Por último, qual foi o último milagre que Deus realizou usando você? Ah, pastor, é o seguinte, eu orei pelo fulano de tal e ele achou um emprego. Deixa eu te dizer que isso não é milagre. A definição de milagre no contexto neotestamentário é quando algo acontece quebrando as leis naturais. Milagre é quando ninguém humanamente pode fazer e Deus faz. Qual foi o último milagre que Deus realizou através da sua vida, usando você? As respostas a essas 4 questões mostram se nós estamos sendo cristãos relevantes ou ainda não. Mas o que Deus falou ao meu coração, fala para a minha igreja. Pedir força ao meu espírito, para que todos os membros
todos os membros sejam cristãos relevantes nessa geração.